Olá a todos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos explorar a Lei Complementar 400, de 2013, que trata sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis em Joinville. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, lembre-se de clicar no botão de inscrição para não perder nenhum dos nossos conteúdos futuros. Vamos começar? Acompanhe. Lei Complementar número 400, de 19 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o imposto sobre a transmissão inter-vivos de bens imóveis, IT, e dá outras providências. O prefeito municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei complementar. Capítulo I. Do imposto sobre a transmissão de bens imóveis. Seção I. Do fato gerador e da incidência. Artigo 1º Imposto sobre a transmissão de bens imóveis, IT tem como fato gerador a transmissão inter-vivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Artigo 2º Incluem-se na hipótese de incidência do imposto quaisquer atos onerosos translativos ou constitutivos de direitos reais sobre imóveis, como definidos na Lei Civil, dentre os quais i. A compra e venda, pura e simples ou condicional, e suas seções. 2ª, a dação em pagamento. 3ª, a permuta. 4ª, as tornas ou reposições relativas a valores imobiliários que ocorram na partilha de bens em virtude de dissolução da sociedade conjugal, de sucessão ou extinção de condomínio, na divisão do patrimônio comum, no que exceder a respectiva meação ou quinhão. V. A arrematação, a adjudicação e a remissão. 6ª, a servidão. 7ª, o mandato em causa própria ou com poderes equivalentes para a transmissão de bem imóvel e seu respectivo subestabelecimento. 8ª, a cessão de direitos à sucessão. 9ª, a cessão de direito real de uso, usufruto e anfitese. X, a cessão de benfeitorias e construções em terreno compromissado à venda ou alheio. X, a concessão, a cessão, ou a extinção do direito de superfície. 12, a retrocessão. 13, todos os demais atos intervivos, a título oneroso, translativos de imóveis por natureza ou a cessão física e dos direitos reais sobre eles incidentes. 14, cessão de direitos relativos aos atos mencionados no inciso anterior. Parágrafo único. Haverá incidência do imposto nas transmissões das enfiteuses existentes, que por força do artigo 2038 da Lei nº 10.406/2002 se submetem, até sua extinção, às disposições do Código Civil anterior. Artigo 3º O imposto não incide. I. Quando o adquirente for a União, o Estado ou o município e respectivas autarquias e fundações. 2ª. Quando o adquirente for, comprovadamente, templo de qualquer culto, partido político, inclusive suas fundações, entidade sindical dos trabalhadores, instituição de educação e assistência social, sem fins lucrativos. 3ª. Na aquisição por uso capião. 4ª. Sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. V. Sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos. 6ª. Na transmissão decorrente de fusão, cisão, incorporação ou extinção de pessoa jurídica. Primeiro disposto no inciso 4º deste artigo não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. Segundo, considera-se caracterizada a atividade preponderante quando mais de 50% da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 anos anteriores e posteriores à aquisição, decorrer das atividades referidas no parágrafo anterior. Terceiro, se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo 1º deste artigo levando em conta os 3 primeiros anos seguintes à data da aquisição. 4º, através do ato administrativo no qual for deferida a imunidade condicionada do imposto, a pessoa jurídica adquirente será notificada para apresentar à Secretaria Municipal da Fazenda, em até 60 dias após completar o prazo que servirá de base para a apuração da preponderância determinada nos 2º e 3º deste artigo, os documentos correspondentes aos exercícios relativos ao período de apuração da preponderância, dentre os quais i. Livros diário. 2ª, livros razão. 3ª, demonstração dos resultados, com receitas detalhadas e 4ª, declaração de imposto de renda à pessoa jurídica. 5º, não se aplica a preponderância referida no 1º deste artigo nos casos de transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante. 6º, verificada a preponderância a que se refere o 1º deste artigo, tornar-se-á devido o imposto nos termos da lei vigente à data da aquisição.
Sétimo, nos casos em que ocorrer redução de capital, não incidirá o imposto somente se o imóvel a ser desincorporado retornar aos mesmos alienantes, seguindo a regra prevista no inciso V deste artigo. Oitavo, para fazer jus ao benefício fiscal previsto no inciso 2º deste artigo, as pessoas jurídicas nele elencadas, com exceção dos templos de qualquer culto, deverão observar os seguintes requisitos: e não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título. Segunda, aplicarem integralmente, no país, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais. Terceira, manterem escrituração de suas respectivas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. Seção 2ª. Do sujeito passivo. Artigo 4º, são contribuintes do imposto o adquirente de bens ou cessionário de direitos reais. Parágrafo único. Subsidiariamente aqueles, responderão pelo imposto: e o alienante dos bens e o cedente de direitos reais, quando do descumprimento pelo contribuinte, das obrigações tributárias relacionadas à transmissão dos respectivos bens imóveis ou direitos a eles relativos. Segunda, qualquer pessoa física ou outras figuras jurídicas e societariamente aceitas, quando tenham relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador. Artigo 5º, são responsáveis, juntamente com o contribuinte, pelo pagamento do imposto, os notários ou tabeliães, e os oficiais de registros públicos ou registradores, nos atos praticados por eles, ou perante eles, em razão de seu ofício, quando não forem exigidas das partes. E comprovação do pagamento do imposto, relativa à operação tributável, ou segunda, atestação da não incidência ou desoneração tributária através da declaração mencionada no 3º, do artigo 17 desta lei complementar. Seção 3ª. Da base de cálculo. Artigo 6º, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista, em condições normais de mercado, ao tempo da operação. Primeiro, na apuração do valor venal do bem transmitido ou do seu respectivo direito, considera-se o valor das benfeitorias e construções incorporadas, salvo se custeados pelo contribuinte do imposto. Segundo, a exclusão do valor da construção, prevista no parágrafo anterior, dar-se-á por meio de processo administrativo, no qual juntar-se-á a documentação necessária para a comprovação. Terceiro, para apuração do imposto será utilizado o valor venal declarado pelo contribuinte, e se inferior ao valor constante no banco de dados da Secretaria da Fazenda, será utilizado este, obtido através dos preços correntes oriundos das transações de bens de mesma natureza realizadas no mercado imobiliário de Joinville, das ofertas à venda no mercado imobiliário, da equiparação com valores de áreas vizinhas ou situadas em zonas economicamente equivalentes, e dos valores constantes na planta de valores do município. Quarto, sem prejuízo do disposto neste artigo, a base de cálculo do imposto nas seguintes situações será: e o valor estabelecido na carta, na arrematação ou adjudicação de bens imóveis. Segunda, o valor expresso no instrumento firmado entre as partes, em caso de aquisição do imóvel mediante contrato celebrado com o agente financeiro, assim entendidos os financiamentos imobiliários. Quinto, ocorrendo a hipótese prevista no 6º do artigo 3º desta lei complementar, o imposto será calculado sobre o valor venal do imóvel na data da aquisição, e atualizado pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, até a data da emissão da notificação, da qual se dará ciência ao contribuinte para o pagamento em até 30 dias. Artigo 7º, na transmissão de propriedade de imóvel em construção, para entrega futura, já constituído como unidade autônoma, composta por fração ideal de terreno vinculada à edificação de unidade específica, a base de cálculo do imposto será o valor venal do imóvel como se pronto estivesse, assim considerado o valor correspondente à fração ideal do terreno acrescido do valor correspondente à edificação. Parágrafo único. Nas incorporações imobiliárias em que há permuta de terreno por unidades autônomas para entrega futura, bem como nas demais transações em que há transmissão de direitos reais sobre tais unidades, a base de cálculo utilizada será prevista no caput deste artigo. Seção 4ª. Das alíquotas. Artigo 8º, a alíquota é de 2%. Primeiro, na aquisição de imóvel para fins residenciais financiado, por prazo não inferior a 5 anos, independente do tipo de garantia, serão aplicadas as seguintes alíquotas, respeitado o valor do imóvel. E, para imóvel com fração de valor venal até 1.500 UPMS, unidades padrão municipal, aplicar-se-á a alíquota de 0,5%, 0,5%, sobre o valor financiado, NR. Segunda, para imóvel com fração de valor venal acima de 1.500 UPMS, unidades padrão municipal, aplicar-se-á a alíquota de 2%, sobre o valor financiado. NR.
Segundo, para efeitos do primeiro deste artigo, o imposto será determinado pela soma dos resultados obtidos com a incidência de cada alíquota sobre a fração de valor correspondente. Seção V. Do pagamento. Artigo 9º. O imposto será pago até a data da ocorrência dos atos translativos previstos no artigo 2º desta lei complementar. Primeiro, a guia para pagamento do imposto será emitida pelo órgão municipal competente e terá validade de 30 dias contados da data da emissão. Segundo, para viabilizar a emissão da guia de pagamento, o interessado deverá apresentar guia de informações que conterá os dados definidos em regulamento. Artigo 10. A base de cálculo do imposto poderá ser revista antes do pagamento, a pedido do contribuinte. Primeiro, para contestar a base de cálculo lançada, o contribuinte deverá apresentar avaliação técnica para determinação do valor de mercado do imóvel elaborada por corretor de imóveis devidamente registrado no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, CRECI, ou por engenheiro ou arquiteto devidamente inscrito no Conselho Regional do qual faça parte. Segundo, as avaliações técnicas mencionadas no primeiro deverão levar em consideração pelo menos 3 amostras, utilizar dados que se aproximem ao máximo das características do imóvel em avaliação e ser elaboradas seguindo as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, para as avaliações dentro da forma simplificada, através do nível de rigor expedito, devendo conter identificação do solicitante. Segunda, objetivo da avaliação. Terceira, identificação e caracterização do imóvel que contenha no mínimo: a. Nome do proprietário. B. Indicação dos números da inscrição imobiliária e da matrícula no cartório de registro de imóveis. C. Endereço completo de localização. D. Dimensões, área, forma e topografia do solo. E. Descrição individualizada dos acessórios e benfeitorias, se houver, indicando o montante de área edificada, além de fazer referência aos aspectos construtivos de forma qualitativa, quantitativa e tecnológica, e aos aspectos arquitetônicos, paisagísticos e funcionais. F. Contextualização do imóvel na vizinhança, com indicação da infraestrutura disponível no logradouro e na região onde se localiza o imóvel. G. Aproveitamento econômico do imóvel, com indicação da utilização atual e potencial de uso em conformidade com as leis de zoneamento e uso e ocupação do solo. E H. Data da vistoria. Quarta, identificação dos imóveis escolhidos para compor as amostras, explicitando as respectivas fontes. V. Indicação da metodologia utilizada. Sexta, valor resultante e sua data de referência. E sétima, identificação e assinatura do profissional. Terceiro, além das informações mencionadas no parágrafo anterior, o avaliador poderá encaminhar em anexo qualquer outro documento que considere relevante para corroborar o valor de mercado indicado na avaliação técnica, a exemplo de relatórios fotográficos, mapas de localização, outras avaliações de mercado de imóveis semelhantes, licenças ambientais, dentre outros. Quarto, a avaliação técnica apresentada pelo contribuinte será analisada por comissão específica, criada para este fim, e que seguirá as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, relativas à avaliação de imóveis. Quinto, se houver necessidade, durante a análise prevista no parágrafo anterior, a comissão poderá exigir documentos complementares para confirmar o valor indicado na avaliação técnica. Sexto, a comissão prevista no 4º deste artigo rejeitará a avaliação técnica emitida por profissional que apresente documentos que se mostrem em flagrante dissonância com o valor de mercado, podendo apresentar denúncia junto ao conselho profissional do qual faça parte, se comprovada a má-fé. Seção 6ª. Das obrigações acessórias. Artigo 11. Os notários ou tabeliães, bem como os oficiais de registro de imóveis, transcreverão, nos instrumentos que lavrarem ou registrarem, o valor do imposto e o número da respectiva guia de recolhimento, ou indicarão o número de protocolo que reconhecer a desoneração tributária, nos termos do 3º, do artigo 17 desta lei complementar. Artigo 12. As empresas do ramo imobiliário ficam obrigadas a fornecer anualmente, na forma regulamentar, informações acerca das operações imobiliárias concernentes a imóveis ou direitos a eles relativos. Seção 7ª. Infrações e penalidades. Artigo 13. Ocorrido fato gerador, sobre o crédito tributário constituído e não pago no vencimento, incidirão os acréscimos legais previstos no artigo 10 da Lei nº 171/1979. Artigo 14. As infrações às normas relativas ao imposto previsto nesta lei complementar sujeitam o infrator às seguintes penalidades: I. Multa de 5 UPMS, unidades padrão municipal, quando o contribuinte não apresentar a documentação prevista no 4º do artigo 3º da presente lei complementar, ou apresentá-la após o prazo estipulado, ainda que não seja constatada a atividade preponderante. Segunda, multa de 10 UPMS, unidades padrão municipal, nos casos de não atendimento à intimação fiscal.
Terceira, multa de 50%, sobre o valor do imposto atualizado pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, quando o contribuinte descumprir com a obrigação prevista no 4º do artigo. Terceiro, e através de procedimento fiscal ficar comprovada a preponderância prevista no 1º do artigo 3º desta lei complementar. Quarta, multa de 10 UPMS, unidades padrão municipal, aplicável a cada mês em que ocorrer o descumprimento da obrigação prevista no artigo 12 desta lei complementar. V. Multa de 200%, sobre o montante do imposto, quando apurada, mediante processo administrativo, a existência de omissão ou apresentação de documentação fraudulenta. Seção 8ª. Das restituições e compensações. Artigo 15. O imposto, uma vez pago, só será restituído ou compensado nos seguintes casos: i. Quando for declarada, por decisão judicial transitada em julgado, a nulidade do ato ou do negócio jurídico que tenha dado causa ao pagamento, excetuando-se a comprovação de má-fé do adquirente. Segunda, quando não se formalizar o ato ou negócio jurídico que tenha dado causa ao pagamento. Terceira, quando for considerado indevido pela Junta de Recursos Administrativos Tributários do município, jura. Quarta, quando ocorrer erro na identificação do sujeito passivo ou na inscrição imobiliária do imóvel, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. Parágrafo único. A restituição ou compensação, observadas as disposições especiais contidas na legislação municipal, será feita a quem prove ter pago o valor respectivo, mediante solicitação por meio de processo administrativo, respeitado, em ambos os casos, o prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário nas situações previstas nos incisos 2º e 4º deste artigo, e da data em que se tornar definitiva a decisão administrativa ou judicial nos casos elencados nos incisos I e 3ª deste dispositivo. Seção 9ª. Isenções. Artigo 16. É isento do imposto: i. O ato transmissivo decorrente de planos de habitação para a população de baixa renda promovidos pelo município ou pelo Estado. Segunda, a extinção do usufruto por morte do usufrutuário. Terceira, a transmissão dos bens ao cônjuge, em virtude de comunicação decorrente do regime de bens do casamento. Quarta, a transmissão de gleba rural de área não excedente a 25 hectares, que se destine ao cultivo pelo proprietário e sua família, não possuindo este outro imóvel no município. Parágrafo único. As isenções previstas neste dispositivo serão concedidas através de requerimento do interessado, instruído com documentação comprobatória, e mediante aprovação da Secretaria de Habitação do município na hipótese do inciso I. Artigo 17. As exonerações tributárias por imunidade, não incidência e isenção ficam condicionadas ao seu reconhecimento pela autoridade fiscal, através de processo administrativo. Primeiro, o reconhecimento da exoneração tributária não gera direito adquirido, tornando-se devido o imposto atualizado pelo Sistema Especial de Liquidação e Custódia, SELIC, desde a data da transmissão, se apurado que o beneficiado prestou falsa informação ou, quando for o caso, deixou de utilizar o imóvel para os fins que lhe asseguraram o benefício. Segundo o disposto no 1º deste artigo, não obsta a aplicação das sanções previstas no artigo 14 da presente lei complementar. Terceiro, nas transações em que figurarem como adquirentes ou cessionários pessoas imunes ou isentas, ou nos casos de não incidência do imposto, será emitida declaração expedida pela autoridade fiscal informando acerca do não lançamento do imposto, com validade de 180 dias contados da data do recebimento, com exceção do caso previsto no inciso 2º do artigo 3º desta lei complementar, cuja validade será de 360 dias. Capítulo 2º. Das disposições finais. Artigo 18. O Poder Executivo regulamentará, por decreto, no que couber, esta lei complementar. Artigo 19. Aplicam-se, no que couber, os princípios, normas e demais disposições do Código Tributário Municipal relativo à administração tributária. Artigo 20. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2305, de 2 de fevereiro de 1989 e a Lei Complementar nº 326, de 21 de dezembro de 2010, que produzirá efeitos até que extintos os parcelamentos dela decorrentes.